Oi pessoal, tudo bem? Saudades, né? Tô fazendo esse vídeo aqui porque essa semana eu quero estar revisando com vocês o cálculo da raiz quadrada pela decomposição. Na verdade, vai ser revisando mais uma vez para a gente poder avançar no conteúdo, porque na verdade o meu objetivo é que a gente consiga fazer operações com radicais. Só que para efetuar essas operações, eu preciso ter domínio do cálculo da raiz quadrada exata. Eu preciso, porque o cálculo com radicais envolve muito o uso de operações com raiz quadrada que não são exatas, mas tu precisa saber fazer bem a exata para conseguir fazer a não exata, certo? Mas é bem tranquilo, não precisa te assustar. Do material que eu recebi de vocês, eu já vi que tem vários alunos que já pegaram bem, então esse vídeo ele vai estar mais direcionado para aqueles que não conseguiram ainda desenvolver esse conteúdo, tá? Nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar só de raiz quadrada. Aí num próximo vídeo eu falo de raiz cúbica, raiz quarta, quinta e por aí vai, certo? Vou resolver então os exercícios que eu deixei disponibilizado para vocês aqui, vou corrigi-los nesse pequeno quadro. Quero te dizer que eu vou usar a calculadora, tá? Só para ser mais rápido, porque senão acaba se tornando um vídeo muito longo, já vai ser longo por si só, mas se eu ficar fazendo contas de divisões, vai acabar ficando longo. Então, se tiver necessidade, vou fazer a divisão ali, certo? Bom, vamos começar. Aqui, ó, a nossa primeira é a raiz quadrada de 400, tá? Como é que eu sei que é uma raiz quadrada? Porque aqui, ó, no meu radical não aparece número nenhum. É o número 2 que tá ali invisível. Porque se fosse uma raiz cúbica, o 3 tem que estar lá. Se fosse uma raiz quarta, o 4 tem que aparecer, certo? Mas como é uma raiz quadrada, todas essas são raiz quadrada. Então não vai aparecer número nenhum aqui, ou vai. Se aparecer um número ali, tem que ser o número 2 por ser raiz quadrada, ok? Então muitas pessoas popularmente chamam esse cálculo que eu vou fazer de MMC, mas não, o nome dele é decomposição de um número em fatores primos. E é através dele que eu vou encontrar a raiz quadrada de 400, certo? Eu disponibilizei para ti uma folhinha com o título Critérios da Divisibilidade. Para que serviu aquela folhinha? Para aqueles que tiveram interesse em ler e se habituar daquele assunto ali. Aquela folhinha serve para eu saber se um número é divisível por outro sem precisar fazer cálculo, certo? Porque aqui, nesse método, eu só trabalho com divisões exatas. Então, quando eu olho para o número 400, eu tenho que pensar assim, bom, será que eu posso dividir ele por 2? Por 3, por 5, lembrando que aqui eu só posso dividir por números primos, tá? Pode até começar do maior para o menor, não faz mal, o importante é que tu use somente números primos. Só posso dividir aqui por números primos. Quais são os números primos? Só para lembrar, são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, se eu penso no número 2, por quem eu consigo dividir o 2? Por 2 e por 1. Então ele é primo. Ele é o único par que é primo. Por quem eu consigo dividir o número 3? Por 3 e por 1. O número 5? Por 5 e por 1. Por 7? Por 7 e por 1. E por aí vai. 11, né? E por aí vai. Toda vez que só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo, esse é um número primo, certo? O critério da divisibilidade serve então para eu olhar para o número e pensar assim, saber direto, vou dividir por esse tal número porque eu sei que a divisão é exata. Se tu não pegou, não entendeu nada do critério da divisibilidade, não tem problema. Só que tu vai daí ter que ficar fazendo cálculos e mais cálculos. Porque, por exemplo, se tu pegar o 400 e dividir por 3, por exemplo, tu vai ver que não vai dar uma divisão exata. Só que tu vai ter que fazer toda a conta para ver que de fato que não é exata.
E aí tu vai perder tempo, porque daí se não deu por 3, tu vai ter que tentar por outro número, entenderam? Se tu sabe o critério, tu olha pro número 400 e diz assim, não, esse número não é divisível por 3, porque um número, para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. A gente vai chegar lá, tu vai ver isso. Mas vamos lá que a gente já perdeu bastante tempo. O número 400, eu sei que ele é divisível por 2, 2 é um número primo. Como é que eu sei que ele é um número divisível por 2? Porque o número é divisível por 2 quando ele termina, quando o último algarismo dele é 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? Ele é um número par, né? Nada mais é que isso. Então aqui, dá para dividir por 2, dá 200. 200, posso dividir por 2 mais uma vez? Sim, 200 dividido por 2 é 100. 100 dá para dividir por 2? Sim. 100 dá para dividir por 2, dá 50. 50 dá para dividir por 2? Sim, dá 25. 25 dá para dividir por 2? Não dá. Por quê? Porque não é par, terminou em 5, então não dá mais para dividir por 2. Qual é o próximo número primo? É o número 3. 25 dá para dividir por 3? Não, porque 2 mais 5 é 7, 7 não dá por 3. Para quem sabe o critério, né? Mas de qualquer maneira, quem sabe a tabuada também vai lembrar que 25 não tem na tabuada do 3. Qual é o próximo número primo? É o número 5. 25 dá para dividir por 5? Sim. Então tá, 25 por 5 vai dar 5. 5 é primo, só dá por ele mesmo, dá 5 e dá 1. Fechou. O que acontece? Por ser uma raiz quadrada, eu tenho que agrupar esses números de 2 em 2, lembrando que quadrado é o número 2, né? Então, olha só, 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado? Sim, né? Então, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, como é que vai ficar essa raiz quadrada aqui? Vou fazer de amarelo. Ó, aqui, ó. Vou ficar com raiz quadrada, 400 é a mesma coisa aqui, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, ok? Daí, gente, tem uma explicação para esse método que eu vou te falar aqui, o termo vou cortar. Tem uma explicação, mas eu vou te falar isso só a partir de julho, porque é conteúdo novo, né? Mas tu pode ter um entendimento que tu pode cortar esse 2 com esse 2 que tá aqui invisível. A partir do momento que eu corto, esse 2 ele sai de dentro do radical, ok? Então aqui, ó, esse 2, já que cortou, ele vem pra fora. Esse 2 é possível cortar também, então esse 2 vem pra fora. Esses 2 aqui do 5 também eu consigo cortar, então esse 5 vem pra fora. E aí, para eu saber o resultado dessa raiz quadrada, é só eu multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Tá aí. Então, a raiz quadrada de 400 é igual a 20 por causa de todo esse processo, tá? Eu vou terminar esse vídeo, vou fazer outro para não ficar muito longo os vídeos, né? Aí tu consegue assistir tranquilamente, beleza? Espero que tenha ficado claro para ti.